Para horário, né? Olá, amigos, muito bom dia. Agora são pontualmente 10 horas. Estamos iniciando o programa Em Pauta aqui pela Rádio Informativo do Vale. Hoje, sexta-feira, 9 de julho de 2021. O programa Em Pauta sempre trazendo muitas informações, principalmente na área de lazer, cultura e outros assuntos também que fazem parte então da pauta do programa Em Pauta aqui pela Rádio Informativo do Vale. Sempre às sextas-feiras, entre 10 e 11 da manhã, recebemos aqui personalidades do Vale do Taquari para falarmos sobre esses e outros assuntos. O nosso entrevistado de hoje é André Bicker, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura aqui do município de Lajeado. A temperatura 16 graus aqui em Lajeado, capital do Vale do Taquari. Previsão de tempo bom para o final de semana. Chuvas só devem acontecer aqui na região entre quinta e sexta da próxima semana. E aí chega uma nova frente fria, uma massa de ar intensa, que deve resultar em geadas no outro final de semana, então, aqui em nossa região e em todo o Rio Grande do Sul. 10 horas 2 minutos, nós vamos então, iniciando o programa, conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura aqui de Lajeado, André Bicker. André, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Informativo do Vale, seja bem-vindo. Bom dia, Alício, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Um prazer estar aqui na rádio numa sexta-feira bonita, né? Um dia agradável, temperatura amena. E a gente está aí para trocar umas ideias, passar, né, uma hora de tentar passar boas notícias, né, Alice? A nossa pasta de desenvolvimento econômico tem muita vinculação aí com as atividades econômicas que tiveram restrição durante esse longo tempo de pandemia, mas felizmente agora a gente consegue ter ter uma pauta mais positiva, consegue falar de amenidades, né, e ao mesmo tempo também de situações que nos trazem realmente desenvolvimento econômico de volta, né, com essa pauta, né, que é sempre uma pauta importante para a nossa cidade, e também aí falarmos sobre turismo, sobre outras coisas que envolvem a pasta e que nos trazem também boas movimentações aí nessas últimas semanas, enfim, né, com a retomada das atividades de uma maneira mais próxima do normal. Pois é, secretário André, que bom ouvir isso. E a gente sabe, passamos um período turbulento, né? Ainda existem muitas precauções, muito cuidado, mas pelo menos
se tem alguma luz no fim do túnel, né, como se diz popularmente. E falando em desenvolvimento econômico, a gente vive aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, uma região economicamente muito boa. Às vezes se compara com a Serra Gaúcha, às vezes se diz que estamos um pouquinho atrás da Serra Gaúcha, mas outras pessoas já visualizam o Vale do Taquari como uma região próspera que em breve poderá economicamente também ser a segunda região do estado em termos de economia. O que dentro da sua secretaria já se pode pensar agora? O que o senhor vê, o que se deslumbra, na tua opinião, em relação agora, então, passando esse período mais crítico na questão do desenvolvimento da economia aqui do Vale do Taquari? O que já podemos esperar de bom a partir de agora? Alício, olhando os dados, né, nos últimos meses, a gente já verifica, né, isso Lajeado ainda, mesmo com todas as dificuldades, né, se a gente olhar os dados oficiais do CAGED, o município fechou um ano com um saldo positivo de empregos, né? E claro, a expectativa era que se acelerasse. Aí depois a gente acabou tendo essa nova variante que deu né, foi talvez a maior impacto, né, em número de atingidos, né, de pessoas infectadas. Mas a economia conseguiu sobreviver, apesar das restrições, né? A gente conseguiu ainda verificar um aumento contínuo, positivo, né? Um salto positivo, né? Não chegou, claro, em algum momento chegou a quase que ficar um 0-0, digamos assim, né? Mas até no mês passado, então já foi de novo, o último dado oficial era em torno de 150 novas vagas, né? Que tinham sido abertas. Então a gente verifica que as empresas aqui estão buscando de novo mão de obra, né? E até comentávamos aqui fora, né? Antes de começar, que durante com a Cíntia, que também tem essa pauta e sabe muito bem, né, a questão da economia, da gente tentar se preparar mais para ter um trabalhador que ele esteja em melhores condições de acessar as necessidades da indústria hoje, né? Pois é, secretário, o que falta? É interesse das pessoas ou falta oportunidade de qualificação? Ou teríamos que ter mais qualificação? Enfim, o que dá para melhorar nesse sentido de termos uma mão de obra mais qualificada, né? Isso acho que não se faz da noite para o dia, né, Alício? E também não é, acho que, num vetor só, né? Não adianta o município ajudar se as pessoas não têm interesse, né? E muitas vezes não adianta as pessoas terem interesse se elas não têm onde buscar. Mas o que a gente verifica, né, muitas vezes uma necessidade de um comprometimento maior daqueles que estão procurando as vagas, porque as próprias empresas referem que as pessoas podem evoluir, que elas conseguem fazer cursos, conseguem fazer treinamentos dentro das próprias indústrias, né? E às vezes o que falta é um comprometimento maior. Mas o município tem buscado, né, fazer alguns movimentos nesse sentido. E a questão de um mês, aproximadamente, nós tivemos o lançamento do Trilhas da Inovação, né? Trilhas da Inovação. Isso, que é um programa que é oferecido no turno inverso para jovens de 14 anos de escolas municipais exclusivamente, né? Então, eles já estão em treinamento no Senai. Inclusive, ontem eu passei lá, é muito legal ver essa gurizada lá no turno inverso, né, devidamente identificado, fardado. E o Senai tem uma estrutura impressionante, né, e que muitas pessoas às vezes não sabem, né, o que o Senai oferece. O Senai, talvez, o município já fez várias parcerias, faz de vários anos com o Senai, mas a gente focou agora, nesse ano especificamente, tentar usar, porque a gente às vezes acabava pegando uma mão de obra de pessoas um pouco mais velhas, né? E às vezes ela era eficiente, enfim, né? Mas a gente focou agora em tentar pegar os jovens, né? Para que os jovens comecem lá, quando eles têm lá seus 14, 15, 16 anos, a enxergar a oportunidade, porque o mercado de trabalho de área de tecnologia, de quem trabalha com inovação, de vários processos dentro das engenharias, tem muita oportunidade, tem muita vaga de emprego, né? Não só aqui na cidade, como no estado, no país. Isso. Há uma defasagem de mão de obra nesse sentido. Então, a nossa ideia, e a gente ficou muito feliz com o resultado, que a gente tem aproximadamente 70 jovens, então, fazendo esse turno inverso, né? 2 vezes por semana, são 4 turmas, né? E eles ficam, então, o município fornece o transporte, eles vão até o Senai, né? Eles são pegos na frente da sua escola, vão até o Senai, e no final da tarde eles voltam para
o local da escola, né? E aí os pais podem também pegar os jovens, ou cada um vai para a sua residência. Então, é bem bacana, né? Saber que esses jovens estão enxergando essas possibilidades, né? Porque essa, que nem eu disse, né? Esse setor ele demanda uma mão de obra especializada que hoje está em falta, né? Então, o município tem tentado, né, virar um pouco os olhos para a educação, para que a gente consiga ter a curto prazo, né? Não talvez a curto médio, né? Não exatamente para agora, mas a possibilidade desses jovens se inserirem nas empresas, quando, né? Quando completaram 18 anos, né, já estão aptos, formados. Mas daí tem vários que já estão sendo, inclusive, procurados para participarem como jovens aprendizes. Jovem aprendiz. Né, que é também uma demanda que as empresas têm, até por lei, né? Isso. Que colocar. Então, é uma possibilidade também de que esse jovem ele não entra cru na empresa, ele já entra com conhecimento e muitas vezes consegue galgar os degraus mais rapidamente, né? Então sem descuidado, claro, né, do conteúdo da escola, porque eles têm que estar matriculados, têm que estar indo na escola, né? Não é uma troca, né? São coisas que se acumulam, né? Então, tu vai continuar, o jovem continua na escola e ele tem esse plus aí de ter essa qualificação profissional e certamente a gente vê isso com certeza, né? Com certeza, efetivamente, eles vão ter emprego assim que tiverem, né, condições de serem contratados para tal dentro da questão de legislação, né? E é conhecimento, né, secretário? E a gente tem até conhecimento, então, de vários jovens, aliás, não tão mais jovens hoje, que quando falam da sua qualificação profissional e se deram bem na profissão, passaram pelo Senai, né? Então, os resultados, claro, depende de cada pessoa, né? Adquirir conhecimento e depois colocar na prática. Mas eu acho não tenho certeza que é uma maneira eficiente, né, de que os jovens se qualifiquem para depois poderem seguir profissionalmente. Mas e quem, digamos assim, não é tão jovem, como faz para se qualificar também? Existe uma outra alternativa ou nesse próprio projeto Senai? Assim, o Senai ele tem diversas oportunidades, né? Para pessoas a partir, digamos, de 16, 18 anos que pode fazer esses cursos. São cursos profissionalizantes, né? Claro que daí depende muito da necessidade, do interesse de cada um de buscar. Aí a gente tem outras opções, mas o mais das vezes que a gente vê que as próprias empresas, né, têm dito que as pessoas, se elas se comprometerem, elas vão ter essa possibilidade de crescimento, de fazer cursos dentro da empresa. Dentro da empresa mesmo. Então, acho que cabe também, né, e é isso que a gente tem, a própria pasta do trabalho, né, que ela era vinculada à Secretaria de Assistência Social, hoje Desenvolvimento Social, né, no município. Ela agora está dentro, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós também estamos começando esse trabalho de identificar, e essa conversa que eu estou dizendo agora, né, essas constatações de falta de comprometimento e muitas vezes do número de vagas que existem aberto nas empresas aqui hoje, né, demonstra que a gente tem que ter um olhar para isso, né? Então, talvez alguns próximos passos que a gente dê seja em cursos, enfim, alguma coisa que trabalhem também a questão do comprometimento, né? Um pouco de empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele não precisa ser necessariamente o seu dono do seu negócio, né? Tu pode ser empreendedor dentro de qualquer empresa. Exato. Né? E a gente sabe que tem muito espaço, né, para isso hoje, né? As pessoas se destacam, elas vão adiante dentro pode começar lá no chão de fábrica, né? E a gente tem exemplos aqui, muitos exemplos, né, de pessoas que começaram e hoje são supervisores, são gerentes, né, graças a seu esforço, né, e às oportunidades que as empresas dão. Então, o que a gente verifica, né, é que, no mais das vezes, aqui em Lajeado, a gente está com dificuldade de colocar pessoas para fecharem todas as vagas das empresas. As empresas têm buscado mão de obra em cidades do Vale, né? Pois é, até ele pedir, em função de mão de obra, às vezes, que muitas vezes falta, eu não sei se a Secretaria tem acompanhado ou tem algum dado sobre isso. Ainda estamos recebendo muitas pessoas de fora que vêm para cá à procura de emprego? De fora do estado? Ou de fora digamos, do país? Região, ou não? Fora da região.
Ali na Secretaria de Desenvolvimento Social acaba tendo uma verificação, né? Mas não é assim não é um número gritante, mas é um número constante, assim, né? Sempre tem pessoas em Lajeado, porque se a gente consegue, né, vender a imagem de uma cidade próspera, né? Sim. Ela acaba também trazendo essas pessoas, né? Porque elas vêm em busca de oportunidades, vêm em busca de emprego, né? Vêm em busca de qualidade de vida, que a gente tem conseguido apresentar uma cidade que tem um dos melhores índices do país, né, na questão de qualidade de vida, né? Então, só que é um processo constante, né, Alice? A gente tem que estar sempre tentando evoluir para que não se crie também, né? Daqui a pouco tu traz um monte de pessoas para cá, essas pessoas não têm onde trabalhar e acabam reforçando um cinturão de desempregados ou cria um problema social, na realidade. Problema social, né? E não só desempregados, mas enfim, do mercado informal, né? Dessas pessoas que ficam à margem, né? Da contratação como empregado mesmo, com carteira assinada. E a gente sabe que isso traz um certo risco, né? Para essas pessoas que acabam, né? No mais das vezes, ficando desassistidos quando tem alguma necessidade, enfim, algum problema de saúde, né, ou não podendo trabalhar, eles acabam não oferindo renda, né? Então, Exato. 10h15, estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura aqui de Lajeado, André Bicker. A temperatura 16 graus, previsão de tempo bom hoje aqui para o Vale do Taquari. Secretário, ainda falando em desenvolvimento econômico, a gente sabe que Lajeado já falamos aqui, né, do desenvolvimento incrível e que, apesar da pandemia, Lajeado conseguiu, digamos assim, passar por cima, superar e crescer nesse período. Hoje, no seu entendimento, e até da própria secretaria, o Lajeado hoje poderíamos destacar o comércio, a indústria, serviço, o que economicamente aqui gira em Lajeado e que faz Lajeado crescer cada vez mais? A gente tem, através de algumas grandes empresas, né, falando no sentido de retorno de impostos, né? Sim. Mas de algumas grandes empresas, elas são potencialmente elas arrecadam um valor muito alto daquilo que Lajeado produz, né? E então o retorno de impostos delas é bastante alto frente aos outros comércio e serviços. Mas comércio e serviço a gente sabe que em Lajeado ainda são bastante fortes, né? O comércio é referência aqui na nossa região. Então, mesmo com a dificuldade aí da pandemia, a gente enxergou que o comércio conseguiu se manter, né? Claro, teve empresas que não conseguiram, né, Alício, manter as suas atividades, mas boa parte dessas eram empresas que já não estavam num patamar, né, tão elevado, né? Algumas que já estavam com mais dificuldades, né, e acabaram então tendo essa dificuldade potencializada aí pela pandemia. Mas a questão do comércio e serviços é muito forte, caracteriza muito, né, comércio e serviços, a nossa cidade, né? E tu vai olhar assim no número de empreendimentos que tem em Lajeado, né? É muito grande, tem muito prestador de serviço, né? Então a gente vê a área da saúde que se destaca, né? Nisso o hospital acaba fazendo que Lajeado seja um polo, né? A Univates também com a questão da medicina, dos cursos, também faz com que isso as pessoas olhem, né, também para Lajeado como um polo de saúde. Então toda essa gama de serviços médicos também acaba trazendo muitas pessoas de fora da cidade para cá, né? Então para nós é positivo e mostra a força de Lajeado como uma cidade polo, né, da região, né? Eu acabei até agora de manhã aqui num dos postos da Rede Fórmula, abastecendo, e eu encontrei um carro da saúde de Santo Ângelo, né? Eu pensei, o pessoal veio de tão longe, né? Porque aqui também é um centro de referência de saúde, né? Aqui em Lajeado. Acaba trazendo bastante, né? E se tu passas nas ruas perto, né, do hospital, né, nas tardes ou enfim de manhã, vai ver quantas vans, né, de diversas cidades, e não só aqui de longe, né, não só do Vale do Taquari, mas de outras cidades que
que vem buscar tudo aquilo que é oferecido, né, pelo hospital e então, assim, vários outros serviços médicos, né, que estão na região, especialmente na região central de Lajeado, que tem uma qualificação, né? Então, o crescimento do hospital faz com que também outras especialidades médicas que daqui a pouco não tinha, né, na cidade acabam vindo para cá, como tem a fertilização, que foi um sucesso, né? Então, as pessoas iam para Porto Alegre e hoje a gente tem aqui também uma possibilidade, né, de as pessoas serem bem atendidas e conseguirem os seus objetivos, né, sem precisar sair do município. Né? Exato. Secretário, também a questão da duplicação na 386, que agora já está, hoje de manhã até acompanhava alguns trechos que entre Marques de Souza e Lajeado, já está a pleno vapor. Também ali a construção da orla, digamos, do rio Taquari. O que podemos falar a respeito disso também? Todo esse entorno, né, que a gente fala que a cidade cresce, né, e essa questão logística tem que conseguir acompanhar, né. Então, a demanda de duplicação da 386 já é de tantos anos, né, e felizmente agora após um período parado aí por questão de ambiental, agora conseguiu ser tudo ajustado e as obras começaram. Então isso vai dar também um crescimento daqui de Lajeado, desse trecho entre Lajeado e Marques de Souza, também a gente vai ver vários novos empreendimentos surgindo, né, porque a questão logística vai ficar mais facilitada, né? Então tu acaba muitas vezes descentralizando, o que hoje está muito centralizado em áreas de Lajeado, que empresas vão também procurar expandir, né, inclusive as suas atividades, porque vai ter um acesso mais facilitado, né? Inclusive o bairro Conventos, né, que hoje já é uma cidade, né? Com certeza maior. Você vai ser beneficiado. A população de Conventos é maior que várias, né? De boa parte das cidades do vale, né? Então isso demonstra também a necessidade, não é nem a vontade, é a necessidade que tem de ter um melhor acesso ali para toda aquela população e todos os outros bairros que também crescem, né? Juntamente entre Lajeado, que uma vez era Lajeado, e aí, né, o centro, e depois Conventos era retirado. Era né? interior. Hoje agora tu tem, né, um fluxo contínuo, tanto pela BR como, né, pela Benjamin Constant também acaba tendo um fluxo bem grande, então a gente tem que procurar alternativas, porque a cidade vai continuar crescendo, o número de veículos continua crescendo, o número de pessoas que habitam aqui continua crescendo, então tem que ter um olhar bem atento para isso, para que a gente não tenha problemas logísticos, né, que acabam tirando a qualidade de vida das pessoas ou, enfim, a competitividade das empresas. Né? Pois é, secretário, e quando o senhor fala aqui em problemas logísticos, eu lembro nos finais de tarde, principalmente, né, aqui em Lajeado está complicado até para sair daqui de Lajeado ou chegar em Lajeado. O que a secretaria pensa a respeito dessa situação desses congestionamentos, né, que acabam ocorrendo a partir das 17 horas e aí vai até quase às 19, tanto na 386 como na 130. Na 130 tem esse projeto que está sendo, acredito que nas próximas semanas esteja sendo encaminhado, inclusive, projeto de lei para a Câmara, para buscar que o município, né, o prefeito Marcelo esteve conversando com o governador, né, juntamente com a vice-prefeita, a Gláucia, no sentido de arranjar uma solução, e a ideia do município era que se conseguisse antecipar, né, o valor ali para fazer um viaduto, enfim, na rótula que hoje tem na frente da BRF, na entrada que vai a São Bento, Santa Clara, porque ali é um trecho de muito fluxo, né, e acaba tendo dificuldades, né, de fluir o trânsito, especialmente no início da manhã, né, quando as pessoas estão vindo para o centro, e no final de tarde, que acaba trancando bastante. Então, isso está bem encaminhado e acredito que nos próximos dias aí o projeto esteja na Câmara para que o município proponha essa solução de botar o dinheiro na frente ali, seja através de uma parceria com a BRF, que impostos, ou então aquela situação que foi aventada de troca, né, pela área do DAER no centro da cidade. Uma solução, né, que se faz necessária e é uma solução emergente, porque hoje, até pela situação do próprio Estado, né, se formos esperar acaba não acontecendo. Liberação de verbos ou até o projeto ser executado, a gente sabe a dificuldade hoje que o Estado tem para
muitas vezes concluir um asfalto isso, de 2, 3 quilômetros aí pelo interior. Então, acho que é a melhor solução hoje, né? O município já fez, inclusive o município tinha bancado um projeto e apresentou esse projeto já junto à EGR, né, para que tivesse essa realização aí, e já há algum tempo, né, mas essas coisas não evoluíram e a gente não sabe. A própria EGR a gente sabe, né? Que a EGR não difícil, sabe, né, se daqui a pouco se ela vai ser feita a concessão ou quando vai ser feita. A tendência, acho que pelo que foi dito, né, pelo governo do estado, a ideia é de que se faça a concessão desses trechos estaduais também, né? Mas então se isso nem começou ainda, tu sabe que vai um bom tempo, né, Lício? Então o município, a ideia é de antecipar isso, de fazer de uma maneira, digamos, quase que particular, né, dizendo assim, né, não esperando o estado, e depois ver de que forma que vai ser feito, né? Depois não, mas já determina de que forma que vai ser feito esse crédito, né? Mas a ideia do município é de urgência mesmo, de fazer com que isso seja feito logo, porque, né, que nem dissemos aqui, né, o fluxo de carros ali é cada vez maior, a cidade cresce né, descentraliza, né? Então tem alguns nós que acabam criando, né, porque isso também, né, o município tem uma participação, mas essas partes aí de rodovias estaduais está se fazendo uma tentativa, está se inovando nesse sentido, né? Porque o município entende essa necessidade e poderia, né, se acomodar e dizer, olha, isso aqui é responsabilidade do governo do estado. Não tem ingerência, na realidade, né? Por lei. E eu lembrei agora aqui também de situações como a 386, que também corta Lajeado, né? E Lajeado acabou ficando e assim ficou ficando entre a rodovia dos dois lados. E também tivemos situações que eu lembro, se não me engano, foi ano passado, que houve até uma questão de estadualizar ali um trecho da 386, que era um absurdo, né? Até agora ninguém entendeu o porquê daquilo. Mas, que não deu resultado prático nenhum, né? Resultado prático nenhum. Então, muitas vezes o Estado acaba interferindo ou tendo essas concessões, tanto federal como estadual, mas o problema todo está para o município resolver, né? E aí o município fica muitas vezes impossibilitado por lei, porque não pode interferir nessas rodovias que são estaduais ou federais. Então acho que essa maneira aí até essa questão da BRF ali é a melhor maneira, né? Até para que a coisa possa acontecer logo, né? Acho que a gente tem que arregaçar as mangas e tentar achar alternativas, né? Porque a gente tem quase 500 municípios, né, no estado, e a gente sabe que boa parte deles não tem condições de realizar muitas coisas, então eles ficam pendurados, né, no estado, querendo que isso aconteça. Então, se a gente tem condições de fazer algum investimento e depois de alguma forma se acreditar contra o estado, acho que é uma situação bem válida, né? E demonstra a preocupação e a intenção que o governo de Lajeado tem em fazer com que as condições logísticas de qualidade de vida sejam cada vez melhores, né? O próprio exemplo da municipalização da principal via de Conventos. Exato, também, né? Também é outra situação. Né? Que também é uma demanda de muitos anos. A gente sabia que, né, a população de lá reclamava muito e o governo do estado acabava não tendo braço, né, suficiente para alcançar isso, né? E então o município, claro que para o município é um encargo, né? É um investimento a mais que tem que ser feito, mas enfim, se avalia que é uma ação importante para aquele bairro e todas as pessoas que passam por lá também, né? Então, que não é só o morador de Conventos, né? A gente tem as pessoas que circulam bastante, né? E o bairro cada vez mais forte, né? Ele acaba trazendo pessoas de outros bairros para lá também, né? Exato. E que bom, né, secretário, que a gente retorna então lá no início do programa, né? Que bom que a gente mora aqui em Lajeado, né? Que a administração tem esse olhar para acompanhar o crescimento e que sejamos um município economicamente muito bom, né? Porque aí pode acontecer essas parcerias, como tu falaste há pouco, né, entre o município e o estado, para que não se fique só, né, indo lá no governador lá de chapéu na mão, né, e dependendo de recursos que na maioria das vezes acabam não vindo. Né? É difícil, né? A gente sabe a situação do governo, né, do estado.
não é de agora, não é do governo anterior, já é de muitos anos, né, que veio se acumulando e chegou, acho que no momento que bateu no fundo, né? Então agora acho que com esse trabalho dos 2 governadores aí a gente tem conseguido, né, ter um mínimo, né, de condições, né, por exemplo, de pagar os servidores, né, em dia. Então isso eu acho que é básico, né? E só que a gente não pode ficar esperando que as coisas venham, né, prontas do governo do estado, né? Infelizmente a gente eles não têm condições de atender a todo mundo. E felizmente, né, que nem tu disseste, a gente pode de alguma forma antecipar essas coisas e fazer com que, né, criar alternativas diferentes para ter resultados melhores, né? Muito bem, 10 horas 29 minutos, temperatura 16 graus. Nós retornamos em instantes com a entrevista então aqui com o secretário André Bicker, secretário do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura aqui de Lajeado. Eu acho que tá legal, né? Eu acho que tá. Muito bem, 10 horas 32 minutos, 17 graus a temperatura. A previsão de que hoje teremos aí o veranico de julho, com a temperatura podendo chegar até 28 graus hoje à tarde aqui no Vale do Taquari. Então o pessoal pode já ir guardando os casacos aí pelo menos e blusões aí pelo menos por alguns dias. Secretária, quando a gente fala aqui em temperatura, a gente acaba lembrando, né, inverno, acaba lembrando turismo, apesar que também as outras estações são muito belas e atrativas aqui em Lajeado. E agora então, falando em turismo, que também faz parte da sua secretaria, o secretário André Bicker, o que podemos já falar de turismo agora, um assunto tão em voga aqui na região, principalmente através de situações que já estão acontecendo e também de outras que já acontecem há mais tempo e outros também que começam a se desenrolar aqui no Vale em relação ao turismo. Na sua opinião,
como Lajeado já está preparada para o turismo e para receber também turistas que acabam vindo em maior número para cá. Isso já está ocorrendo principalmente agora na época da pandemia, onde principalmente pessoas de regiões de centros maiores acabam vindo aqui para o Vale do Taquari, principalmente em cidades pequenas, onde ainda temos uma natureza incrível e também outros atrativos, mas claro, tudo acaba passando aqui por Lajeado, já que Lajeado concentra hotéis, concentra o comércio, concentra restaurantes. Como Lajeado está se preparando através da Secretaria da sua pasta também de turismo para esse novo momento que estamos vivendo. Bom, a questão do turismo, de estar, por exemplo, na pasta de desenvolvimento econômico, isso já mostra, né, qual é o entendimento que foi dado, né? Porque muitas vezes está junto com a cultura e pode ser visto também, né, várias ações, mas se entende que o turismo não deixa de ser uma indústria, né? E é uma indústria que aqui no Vale a gente tem ela acontecendo em, digamos, pequenas indústrias, se fosse, né, fazer uma analogia, né? Em diversas microindústrias quase, né? E eu acho que o papel que a gente tem que dar é de condições para que esse ecossistema se fortaleça e que várias dessas microindústrias ou pequenas indústrias, elas acabem formando, né, uma indústria forte, né? Uma indústria que tenha visibilidade, né, no estado e fora dele, mas no primeiro momento, né, dentro do nosso estado. E a gente tem ações acontecendo e eu fico aqui à vontade para dizer, né, que estou com o presidente, né, sendo entrevistado pelo presidente do Conselho de Turismo, né, então a gente tem essa relação aí com o Alício, que está começando, né, Alício, né, o mandato, e que foi, né, agora que foi reativado o contorno no mandato anterior, né, com a presença da Cláudia Brasil, e agora então temos o Alício, o André está aí né, junto nessa chapa, né, e que foi eleita, né, tem bastante coisa. Mas acho que a gente enxerga, né, uma regionalização do turismo, né, Alício, a gente tem que, claro que cada Lajeado tem que fazer a sua parte, mas a gente tem que enxergar também que a gente faz parte de um polo, né, e a gente de uma região, e a gente é a cidade polo dessa região. De 36 municípios. De 36 municípios, né? Então, a gente tem que dar ferramentas, que eu sempre digo que a gente tem que ajudar a dar ferramentas para que os empreendedores da cidade consigam fazer essa indústria girar. Porque não é só através de ações do município, né? O município não tem... Lajeado não é uma cidade que tu diga, olha, é a cidade que tem uma beleza natural que traga uma cachoeira gigante, que traga pessoas de todo o Brasil para olhar. Não, a gente tem várias ações, tem vários pequenos empreendimentos que fazem com que a cidade seja atrativa. A gente tem que trabalhar para que os empreendedores também se qualifiquem, para que consigam mostrar a qualidade do seu serviço, né, daquilo que ele está oferecendo, daquilo que ele pode trazer de diferente para essa pessoa que vem, que daqui a pouco cansou de ir, por exemplo, para a Serra, né? O que a nossa cidade tem? O que o entorno de Lajeado também tem? Porque Lajeado tem que se valer disso também, né? Tem que se valer da Rota das Cachoeiras, tem que se valer do Cristo que está chegando Encantado. Né? Quando as pessoas falam, o Cristo vai levar os turistas para Encantado, tomara que leve muito turista para... A gente tem que ter a competência de fazer com que a maioria desses, até pela questão logística, né, a maioria dessas pessoas que forem para Encantado vão passar por Lajeado, né, pela própria posição central que Lajeado tem. E então, até o tempo de permanência, né? Esses dias até alguém comentava que no Cristo Redentor, no Rio, se fica no máximo, acho que 1 hora, uma coisa assim, e depois se faz outras coisas, né? Acho que foi quando a gente comentou na reunião que a gente falava. Então, as pessoas não vão passar 2 dias Encantado por causa do Cristo, né? Eles vão passar um turno lá, então... E vão estar aqui, né? Nós temos que aproveitar. E vão estar aqui perto. Então, a nós cabe fazer esse olhar, né, pro Vale, né, como uma grande possibilidade. E aí sim, né, a gente, dentro das nossas possibilidades, fomentar isso e fazer com que as pessoas consigam enxergar. Então, nós temos, né, foi feito no final ainda de 2020, mesmo com
com a pandemia foi feita a contratação, né, de uma consultoria para fazer o plano municipal de turismo de Lajeado, que a gente tem hoje desenhado, né, foi entregue no início do ano, através de uma consultoria da Unicinos, né, que foi contratada em parceria com o Sebrae que fez a indicação. Então, a professora Ivane Fávero, que é da Serra Gaúcha, que tem uma experiência bastante grande em desenvolvimento de planos de turismo de cidades, em diversos, né? Quem acompanha ela vê que cada semana ela está em um local diferente. Acho né? que a semana ela estava em Santa Teresa, esses dias está em Barão e por aí vai. Então, de um modo muito bem conduzido, né? Ela conseguiu fazer, né, buscar elementos para desenvolver esse plano de turismo de Lajeado, que a gente agora tem, né, tem planos a curto, a médio e a longo prazo. Então, isso tem que ser E o plano de turismo, tona, até né? um resumo, assim, secretário, do que trata, o que pode melhorar na questão do turismo a partir da implantação, então, da execução do plano de turismo. Olha, são diversas ações em diferentes eixos, né, Alício? Mas eu acho que se tu fosse fazer uma simplificação, eu acho que é a qualificação que a gente tem que dar, né, nos nossos empreendimentos, das pessoas que estão aqui, do bem receber, né, o turista. E aí não é só, né, daí não é só uma questão da pessoa que está lá na ponta, mas da cidade se entender como isso, né? Daí a gente fala desde o garçom, desde do frentista do posto que vai passar informações, do comércio em geral, né? Porque essas coisas acabam, as pessoas vêm para uma cidade e acabam recorrendo ao comércio, vendo o que tem de diferente, o que tem de bom naquela cidade, né? E ali toda uma metodologia também, né? Sei lá, desde sinalização que tem que ser feita, de publicização, né, como o município também pode ajudar, né, nessas iniciativas, enfim. É um plano bem completo, assim, são diferentes ações que vão convergindo, né, nesse sentido de que a gente tem que valorizar, né, a forma de atendimento e mostrar que a gente aqui também tem coisas muito interessantes, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, um rio sensacional. E claro que o rio, as pessoas, mas o rio, quando ele fica muito alto, não dá para usar. Sim, mas quando acontece? Uma vez por ano, quando dá enchente, talvez, ou em algum outro período. Mas se a gente verifica, né, em outros países, isso também acontece. A gente não pode se prender aí só nessa situação. Não vamos pela exceção, vamos pela regra comum. A exceção é quando acontece. Né, e ficar de costas para o rio o ano inteiro, né? Que é o que acontecia até pouco tempo atrás. Então, o próprio parque, né, que está sendo feito agora, né, o Ney Arruda, na beira, né, do rio, também tem essa possibilidade, né, e essa intenção de fazer com que as pessoas enxerguem o rio, estejam próximas do rio. Que, por exemplo, na Europa se valoriza muito, né, cidades que estão à beira do rio e se olha o rio como um potencial violento de turismo, né? Então aqui a gente tem que valorizar isso, os passeios, né, de barco no rio, né? Quem já pegou um fim de tarde ali, pegou um pôr do sol no rio, é sensacional, né? A gente já faz umas fotos ali que tu diz, onde é que é esse lugar? Sim. E é aqui nas nossas barbas, né? E muitas vezes a gente não tem esse olhar para isso. Mas, enfim, tem uma série de ações que devem, né, que o município deve fomentar, mas a gente tem que contar com a parceria dos empreendedores. Eles têm que enxergar essa possibilidade. Porque para tu fazer turismo, para tu colher resultados disso, tu também tem que investir. Assim como um comércio, né? Assim como uma indústria. Exatamente. Né? Tu tem que investir, tu tem que botar na indústria, tu tem que botar maquinário, tu tem que botar pessoas qualificadas para fazer um produto que seja vendável. E o turismo também. Né? Não é diferente. Tu vai ter que investir na tua qualificação, se é tu que faz a recepção, tu vai ter que investir no produto que tu oferece, né? Para que as pessoas enxerguem. Porque cada vez mais o turismo é uma experiência, né, Alice? Tu sabe melhor que eu isso, tu vivencia isso
há tantos anos aí nas caminhadas autoguiadas, né? Que as pessoas buscam sair do lugar comum, elas querem enxergar algo de bom, não só comodidade ou não só o visual, elas querem enxergar uma coisa que marca. Eu fui para Lajeado e eu lembro de ter acontecido isso. Essa experiência, né? Às vezes experiência que diz, inclusive, uma experiência gastronômica, também. Uma experiência de caminhada, uma experiência de um passeio diferente no Rio. Então, uma experiência de conversar com quem tem uma propriedade rural, sabe? Essa vivência, assim, se colocar, quase às vezes uma questão de empatia, tu consegue se colocar no lugar de quem está lá, por exemplo, numa propriedade rural, vivenciar o dia a dia dele, as dificuldades, né? Ou a magia que tem de tu colher um alimento, de tu tirar um leite, sabe? Essas coisas que não vem, né, pronta, né? Quando tu compra no supermercado, tu não olha, né? Não olha para trás toda a cadeia que existe. Então, são possibilidades grandes, né? E nisso o município tem feito nessa questão do turismo rural, que a gente enxerga uma grande possibilidade, né? Então inclusive, tem algumas ações sendo feitas nesse sentido. Já está sendo feita uma capacitação por alguns profissionais junto ao cenário em Porto Alegre, né? De alguns empreendedores. E a gente tem agora, no dia 20, né, o lançamento de uma proposta, né? Até vou dar uma olhada aqui para ver a nossa programação, né? Com o Senar, né? E aí, com o Senar, né? Do turismo rural, né? Isso. E quando o secretário fala em turismo rural, muitas pessoas aqui em Lajeado, principalmente, comentam, né? Mas Lajeado não tem mais... Lajeado é totalmente urbana, não tem mais a parte rural. Não, nós temos ainda aqui, né, muitas coisas rurais ainda aqui. Eu lembro agora Alto Conventos, próprio Conventos, São Bento, e também uma grande proposta que é Carneiros, né? Que o pessoal ali está se mexendo, inclusive se conta com eles, né, para participar dessa qualificação aí do Senar, né? Isso, essa qualificação ela visa justamente dar ferramentas, né? Isso que a gente fala, né? Que a gente estava falando, ferramentas para que esses empreendedores eles tenham um suporte, né? Porque às vezes eles podem ter uma impressão daquilo que eles devem fazer, mas tu tendo uma ajuda, né, qualificada nisso, né? E o Senar é um órgão voltado, né, para a aprendizagem rural. Então, enfim, tem essa inclusive, daqui a pouco eu vou trazer um texto aqui do pré-lançamento do roteiro turístico que eu acompanhei em Encantado na quarta-feira, que foi organizado pelo Senar. Daqui a pouco nós vamos até apresentar isso. Então o Senar ele dá muita credibilidade para isso. Tem Marques Souza também, né? Isso já foi feito, né? Janelas do Interior, que está indo muito bem. Então esse curso são 5 etapas que vão ser feitas, né? E a ideia é que no dia 20, então às 13h30 na prefeitura vai ser apresentada, né, esse programa. Às 13h30. 13h30. Isso, isso a gente vai estar divulgando aí na mídia, mas é importante já que as pessoas que têm então vinculação com o turismo rural queiram fazer esse curso, né? Não vai haver, não tem custo, né? Não há nenhum investimento além do tempo, né, das pessoas. E a ideia também é que não se faça o curso em alguns poucos dias, né? Porque às vezes tu enche a pessoa de informações e ela não vai conseguir acompanhar, né, lá na frente se isso foi ou não. Então faz um módulo numa manhã, um mês depois faz outro módulo. Então, até para que as pessoas que estejam vivenciando, né, o turismo consigam realmente, na prática, colocar em prática, né, e verificar, olha, lá no curso foi falado isso, eu consegui fazer, o que eu tenho que melhorar, né? Daí tu vai para uma segunda etapa, o que eu consigo agregar, né? Tu vai para uma terceira etapa, o que já foi feito, né? O que pode ser melhorado, tudo com um ensino adequado, né? Com pessoas que têm capacidade para isso. Então é bem interessante, a gente fica bem contente, né? Porque, claro, isso é um trabalho ainda muito mais de bastidor, né? Que está sendo feito de preparação para que esses empreendedores possam ter uma melhor colocação das suas possibilidades, do seu empreendimento. E né? a gente até sabe e tem constatado, secretário, que eu volto a citar então ali o bairro Carneiros, né? Alguns empreendimentos já estão funcionando, né? Sabe? Então agora parte até para eles já estão prontos. Então
agora parte até para essa qualificação para que fiquem melhores ainda, né? E daí vale dizer, né, Alício, que tem algumas iniciativas que eu disse que elas aparecem muito, não aparecem muito ainda por ser a questão de qualificação das pessoas, então é muito mais quase como um bastidor, né? Isso. Mas a gente já tem um programa, né, que é o Vale Mais Turismo, né, com uma parceria do IFSul, né, Instituto Federal, né, que também está dando consultoria para empreendedores aí da região, né, não só de Lajeado, porque o IFSul ele está aqui, mas ele não é especificamente, ele é federal, Ele é federal para Lajeado, então também é um curso gratuito, né, que e tem UFSul, algumas empresas que exato, estão fazendo. E o UFSul que a partir desse ano também está aí se dedicando também a vendo o turismo, né, com outros olhos, né, sabe, dando oportunidades, né. E essa aí é uma parceria, então, né, do nosso Conselho de Turismo aí com o IFSul e já está em andamento, né, esse curso, né, então são algumas ações, né, assim como, por exemplo, já foi feito, né, agora em parceria com a Motor Vales, um curso de competências básicas, né, do condutor de turismo de aventura, né, que tem aqui na nossa região. Então são ações que eu digo, às vezes são pequenas ações, mas são ações necessárias para que o turismo tenha relevância cada vez maior aqui no Vale, né? Para que apresente condições, né, de que as pessoas, porque a melhor propaganda que a gente sabe é a propaganda do boca a boca. É o boca a boca. Ou no caso, né, a gente tem hoje sites, enfim, redes sociais, e as pessoas falando de suas experiências é muito melhor do que uma empresa fazer um anúncio institucional. Isso. Que lá existe. Tal. Não, quando a pessoa foi, e a rede social tem muito disso, ela vai lá e diz de forma... Né, ninguém precisa comprar ela para que ela diga aquilo. E ela vai dizer o bom e o ruim. O bom e o ruim, exatamente. Então, se por uma parte, né, tu diz, vou contar com uma propaganda gratuita, sim, tu vai contar, mas aquilo que tu não tiver de acordo, também provavelmente tu vai ser... vai ser cutucado, né? Também. Mas, enfim, eu acho que por isso que a gente também tem que oferecer essas possibilidades, essas qualificações para que o empreendedor aí tenha condições de realmente olhar para isso como um negócio, né, Alício? Não só como sei lá, um bico ou uma renda extra. É um negócio, né? É um negócio que tem pode que se render, dedicar, né? Quem quer sobreviver do turismo, quem quer viver do turismo, tem que investir. Porque às vezes só sobreviver é uma coisa, mas quem quer viver daquilo, fazer com aquilo seja uma renda de vulto, que dê retorno para a pessoa, vai ter que fazer um investimento, né? Porque tu simplesmente ficar, por exemplo, ter uma propriedade rural, o lugar é bonito, tal. Se tu não veicular isso, se tu não qualificar o atendimento, tu vai ter um número de talvez muito limitado, né, de pessoas que vão chegar lá. Claro que algumas pessoas chegam, mas o potencial, a partir do momento que tu te qualifica, né, que existe uma rede, né, digamos, de empreendedores e do município falando a mesma linguagem, isso fortalece a cena do turismo, né? E acho que é isso que a gente tem que aproveitar. Negócio, né? É um negócio. E aproveitar esse momento, porque a gente fala, né, de novo, a gente fala do Cristo, a gente fala do Trem dos Vales, né? Então são algumas outras opções turísticas que estão acontecendo ao longo do Vale do Taquari, que a gente tem que saber capturar a pessoa que está, né, passeando pelo vale, para que ele venha para Lajeado e enxergue aqui também um local aprazível, com boas atrações, com uma gastronomia, né, diferenciada perante o vale. É algo hoje em dia assim, que atrai muita gente, né? A gente sabe, né? A gente sabe daqui quantas pessoas saem de Lajeado que vão para a Serra almoçar, né, que vão para Porto Alegre, vão a Santa Cruz, vão buscar diferença. Porque esse passeio, né, as pessoas fazem muitas vezes sem pressa, né? Sem pressa. Tu vai lá, então, por que a gente não pode ter aqui, né, em Lajeado também, pessoas que venham, né, de outras cidades para cá, para também, né, e a gente atrair esse investimento, esse dinheiro que não é nosso, né, que está em outras cidades, que ele venha para ser investido em Lajeado também. Então, é uma ação que a gente tem que tomar, né, dia a dia, né, e, claro, tem que ter persistência, porque tu não cria, né, um local, né,
né? Tu não caracteriza um local como bom como turismo do dia para a noite, a não ser que haja um investimento milionário, né? Que isso daí são alguns poucos no mundo que tem condições de fazer isso, né? 10 horas e 53 minutos. E a gente sabe, né, secretário, também que Lajeado não tem, até pouco tempo atrás não se falava em turismo, né? Não tinha essa pretensão, esse foco, assim, digamos, na questão do turismo, que acaba acontecendo até por várias situações regionais. E eu lembro agora também, a gente falou de Carneiros, né? E muitas pessoas às vezes também não conhecem, mas nós temos aqui, ou não sabe, temos locais incríveis aqui que já atraem muita gente. Nós temos o Jardim Botânico e o Parque Histórico. O que a gente pode falar sobre esses dois locais aqui de Lajeado, que também, eu lembro que foi domingo, eu acho que domingo passado, quando passei aqui em frente ao Jardim Botânico, não tinha mais lugar lá no estacionamento, sabe? Uma coisa incrível, sabe? Então, o que se pode fazer também para, digamos assim, vender esses espaços, o Jardim Botânico e o Parque Histórico, né? Que a gente sabe as dificuldades também do Parque Histórico para se engrenar, né? E se tornar um atrativo. O Jardim Botânico acho que já está um passo à frente, né, Alício, pelo tempo que ele tem e com as ações que já foram tomadas nele, né? De uma beleza natural incrível, né? De uma organização, de diversas atrações ambientais que tem lá, desde, né, tu ir lá fazer um simples piquenique, uma passeada, de tu fazer trilhas, né, de tu conhecer. Então, tem uma cachoeira e muita gente não sabe que tem uma cachoeira, uma cascata aqui no Parque Histórico, no Jardim Botânico. O Jardim Botânico tem uma área grande, né? Às vezes as pessoas passam ali pela frente e acham que é só aquilo ali. Não, ele tem todo uma parte ela que vai atrás. Benjamin, né? Exatamente. É um trecho bem considerável, né? E agora também tem ações, como está tendo aulas de yoga lá no Jardim Botânico, então a retomada, né, a possibilidade das pessoas saírem de casa, né, para ir para um local público também onde a céu aberto, né, com a pandemia, e praticamente trazendo bastante gente. Dentro da cidade, né, dentro da área urbana. A localização é facilitada, né, o acesso asfaltado todo. Sim. Até o parque, até o Jardim Botânico, né, então acho que ele já está indo muito bem. Quanto ao Parque Histórico, a gente tem, né, a gente cansa de dizer que as pessoas olham e dizem, mas esse lugar tem um potencial incrível, né? E por alguns motivos, né, talvez até alguns anos atrás, a finalidade do parque foi muito mais de abrigar entidades culturais, associações, só que isso acabou não trazendo um retorno financeiro, assim, no sentido de turismo mesmo, de explorar aquele local como um local diferenciado, né? Então, no final de 2019, foi feita uma legislação aprovada na Câmara de Vereadores, né, para que essas casas que lá estão possam ser cedidas para a iniciativa privada que possa fazer digamos, uma exploração econômica, né? Porque antes não poderia, né? Não poderia tu ter lucro lá em cima de uma casinha. Então, acabou que se achou que essa era a melhor forma, né? Então a gente já tem alguns pedidos, já tem o Café do Parque, né? Até fica o convite, né? Já está funcionando. Já está funcionando, né? Ele não é o café colonial, né? Ele é ainda numa não é café colonial. Menor, né? Ele é uma casinha menor, mas é um café que pode, claro, vir a evoluir, né? Para um café colonial, mas ele tem diversas coisas. Ele só não é naquele formato do colonial. grande. Então, e várias pessoas que já passaram lá já elogiaram, né? Porque é um local extremamente agradável, um local bonito, sossegado, né? Com muita natureza. Então a gente tem uma possibilidade, né? E estamos vendo com uma empresa de fora, uma consultoria, para fazer a cessão do parque como um todo, né? Isso a gente não sabe ainda, não tem esse desenho finalizado. Se neste momento não for possível isso, a gente vai continuar, né, a fazer a cessão das casas de forma individualizada. Nós temos alguns pedidos já realizados, né, para que empresas, então, empreendedores assumam as casas, né, e para tanto eles não têm custo de aluguel, eles só têm que fazer, mas tem que fazer a contrapartida é o investimento na revitalização e na manutenção das casas que lá estão, né? Claro, mantendo, sem nenhuma dúvida, né, as características, né, da casa, aí, né, desse projeto aí que foi feito
pelo Richter, né, pelo professor Pelo Colson, Colson, pelo isso. prefeito Schumacher lá, Exato. né, no início ou final dos anos 90, né? Então já tem uma caminhada aí e se verificou que que a gente realmente, efetivamente, a gente precisa fazer, e é um compromisso nosso, né, de fazer com que o parque tenha o maior afluxo de gente, que ele seja um local mais literalmente visitado e explorado, né? 10 horas e 59 minutos. Nessa semana, na quarta-feira, aliás, na quarta-feira nós acompanhamos então em Encantado o lançamento, o pré-lançamento, aliás, um evento piloto do roteiro Cammini della Felicità, ou seja, Vivere, Mangiare e Ciacolare. O italiano aí às vezes fica complicado, né, secretário? Mas vamos lá. Se fosse no alemão, acho que ia ser pior ainda, Alice. Que oferece gastronomia, contato com a natureza e acolhimento. São 8 empreendimentos, através da iniciativa do Arranjo Produtivo Local, APL, do Vale do Taquari, em parceria com a STR lá de Encantado, o Senar e também o apoio da Administração Municipal de Encantado. Então, esse passeio turístico, que em breve agora vai estar disponível também para o público, e integra os municípios de Encantado e Mussum. Mais um roteiro turístico muito bacana, envolvendo diversas propriedades rurais que se qualificaram através do Senar e agora estão aptas para receber os turistas, então, a partir já, provavelmente, agora do mês de agosto. Temos um material completo que produzimos aí para o Jornal Informativo do Vale, e amanhã vai estar na edição, então, de final de semana do Jornal Informativo do Vale, Os Caminhos da Felicidade, que Encantado apresenta para a região. É mais um produto que aparece aqui para a nossa região, que é oferecido, e tomara que em breve, né, secretário, aqui em Lajeado também, através aí, principalmente agora da qualificação pelo Senar, se possa construir, se possa formatar um roteiro turístico aqui em Lajeado para também oferecer, né, para os turistas. Exatamente. Que começam chegando cada vez mais. A gente já tem uma proposta feita, né, para uma operadora de turismo aqui do Vale, né, na próxima reunião do Contura até será avaliada, né, eu até pedi para o André Boazzi para colocasse esse item na pauta, aí que será avaliado, né, a construção também de roteiros dentro da nossa cidade, aí aproveitar, né, o momento do turismo rural, aproveitar aquilo que Lajeado já tem, né, as belezas, enfim, os pontos fortes que a gente tem para aproveitar esse momento que as pessoas estão viajando mais internamente no estado, né, não fazendo viagens fora, porque a questão de avião, questão de hotéis, né, tu acaba muitas vezes, né, grandes hotéis as pessoas acabam um pouco de receio, procurando muitas vezes hotéis menores ou, enfim, passeios mais curtos, né? Outros países ainda não recebem, né, visitantes também, né? Por um bom período vai acontecer isso. E eu acho que daí fica também às vezes as pessoas não vão também só esperar as férias para viajar, né, Alice? Tu vai ter férias, então tu vai viajar 7, 10 dias ou 2 semanas, enfim. Não, aproveita, às vezes, sai na sexta, à tardinha, sai no sábado de manhã, passa um dia, 2 fora, já é uma coisa muito boa. Exato. Né? Tu sai, tu conhece cultura diferente, gastronomia diferente, pessoas diferentes. Então, acho que é isso que Lajeado tem que aproveitar essa onda que está acontecendo, né, do turismo mais, né, interno nas cidades do estado, e não só no estado, né? Claro, é uma tendência, né, em todo o Brasil e todo mundo ainda, né? Mas aproveitar, então, esse momento, se fortalecer, se qualificar, né, para recebendo essas pessoas, façam quase que uma espécie de treinamento aí, e que a gente consiga ter um upgrade para que, né, o roteiro de Lajeado seja engajado junto com roteiros do Vale do Taquari, para que a gente passe realmente não ser só uma não, já passou por todos os outros lugares, agora eu vou lá conhecer. Não, para que ele seja um local cada vez mais que pontue, né, na busca aí no imaginário dos viajantes, que o Vale do Taquari e Lajeado especificamente também faça parte e dê condições de bem atender esse turista que nos acessa. Muito bem, 11 horas 3 minutos, secretário André Bicker. Eu acho que com certeza iríamos mais uma hora aqui, né, conversando, mas em breve teremos uma nova participação do secretário
A gente lhe agradece aqui pela disponibilidade, por ter estado aqui conosco, conversando, compartilhando conhecimentos também. Eu aqui também falo em nome agora do Contur, do Conselho Municipal do Turismo, para que a gente possa estabelecer cada vez mais, fortalecer aqui a parceria do Contur e a sua secretaria, para que possamos construir belas iniciativas na área de turismo aqui em Lajeado, né? Então, nosso muito obrigado, e eu gostaria também que o senhor colocasse à disposição, né, a sua secretaria, para que quando alguém quiser lá trocar uma ideia, até nessa questão do turismo ou do desenvolvimento econômico, que as pessoas tivessem e a gente sabe que terão, né, um acesso bacana lá para uma boa conversa e, de repente, uma boa troca de ideias lá na secretaria, lá com o secretário. Obrigado, Alício, pela oportunidade aqui, esse bate-papo assim, que a gente vem. Acho que é muito bom trazer essas ideias, colocar, né, porque eu disse que às vezes são muitas coisas de bastidores, né, mas o importante é que a população saiba que estão sendo feitos movimentos, né, então agradecer ao Informativo, aí, a rádio, pela oportunidade de a gente estar compartilhando isso. Deixar um abraço especial a todos aqueles que fazem parte aí especialmente do Contur, que estão vinculados ao turismo, que estão engajados aí conosco nessa nova batida que se procura dar para o turismo de Lajeado, e desejar aos ouvintes aí um ótimo fim de semana e que tenhamos, né, um bom aproveitamento desse sol aí, porque, que nem tu disseste, nos próximos dias aí já deve a necessidade de colocar um casaco forte de novo. Abraço a todos. Um abraço. Muito bem, 11h05. Nós vamos ficando por aqui com a Em Pauta dessa sexta-feira, hoje 9 de julho, agradecendo o carinho e a atenção de todos. Na próxima sexta-feira retornamos aqui na programação da Rádio Informativo do Vale com mais um programa Em Pauta. Um grande abraço e um ótimo final de semana.